você dizer para o indivíduo procrastinador, você tem que se organizar, você tem que fazer as coisas quando elas chegam, não deixa as coisas acumularem, estabeleça um deadline, vai fazendo tudo no seu tempo. Gente, isso é muito raso em termos de análise psicológica. Isso é muito superficial, porque se estivesse à altura da pessoa fazer aquilo que ela hoje faz o oposto, ela não estaria fazendo, ela já teria feito o oposto. Então, isso só gera mais constrangimento para as pessoas, porque aí eu sei que eu deveria fazer e não estou fazendo, é péssimo. Então, isso não ajuda. Muito pelo contrário, isso gera maior peso e maior dificuldade do sujeito lidar com as questões dele. O que eu quero que você pense a partir disso? Na procrastinação, assim como na ansiedade, assim como na depressão, todos os sintomas que nós estamos trazendo aqui, a gente precisa ir aprofundando. Essa é a lógica da psicologia profunda, né? Vai indo para dentro, vai entendendo a complexidade humana, vai entendendo as forças que estão ali interagindo. Então, existe uma tarefa, existe algo que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Não vou colocar aqui numa grande generalidade, porque eu não fiz pesquisa sobre isso, não fiz análises mais profundas, mas da maioria das pessoas que eu vejo neste estado de procrastinação, o que eu enxergo é sempre um sujeito com um nível de exigência muito alto, com uma postura de rigidez, de inflexibilidade, que é tão grande o que ele precisa fazer, é tão perfeito o que ele precisa fazer, é tão duro, né? Porque não pode errar, porque tem que ser muito bom, porque tem que considerar todos os eventos, porque tem que ser isso, porque aquilo. É tanto que o sujeito já se entrega antes de começar a tarefa. Por isso, nesse sentido, algumas pessoas orientam o indivíduo procrastinador a decompor em pequenas tarefas. Porque quando você decompõe em pequenas tarefas, o teu nível de exigência, as loucuras da tua rigidez, elas são muito menores para esta pequena tarefa e, por vezes, como ela está desconectada do todo, você nem consegue transformar isso numa coisa muito grande e você vai lá e faz um, faz outro, faz outro, faz outro. Às vezes dá certo, mas dá certo não porque é uma estratégia psicológica profunda, dá certo porque é uma tentativa de você tirar o foco das tuas exigências, de uma fantasia de perfeição. Você tira o foco dessa tem que, né? Tem muito do tem que na procrastinação. Isso nem sempre é consciente. O sujeito que está ali procrastinando, ele não tem clareza de que ele é inflexível, de que ele é rígido, de que ele é exigente, arrogante, perfeccionista. Muitas vezes não tem clareza disso, né? Não faz. Ah, eu fico vendo o tempo passar, eu fico vendo o tempo passar, eu sei que aquilo só vai piorar, por que eu não faço? Mas o que você tem para fazer? Faça esse diálogo com você mesmo, se você for procrastinador. O que você tem para fazer? Né? E a maioria das vezes a gente vai ver que o olhar é que tem que ser muito grande, a coisa tem que ser maravilhosa, tem que ser complexa, tem que ser lindo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Aí isso é tão grande que você não consegue fazer. Mas também não consegue fazer porque isso toca na tua arrogância, né? De ter que olhar que talvez você não esteja à altura da tua exigência, de ter que olhar que talvez você não dê conta daquilo que você queria ser, de ter que olhar que você está abaixo do que você gostaria de fazer, né? Quando você põe a mão na massa, você materializa a tua insignificância, você materializa a tua pequenez. Então fica num campo da ideação que não precisa se colocar à prova e dizer, é verdade, eu queria fazer um texto maravilhoso, mas saiu esse meia boca, porque eu sou meia boca. Porque o mais desenvolvido vai vir com o tempo,
né? Porque o processo se dá ao longo do tempo. Então eu já quero ser fantástico, eu quero ser maravilhoso, o projeto tem que ser lindo, né? Não pode ter erros, eu já tenho que saber todo o percurso antes de começar o próprio caminho. São todas características, veja, de uma exigência muito grande, de uma inflexibilidade, de uma rigidez, de um autoritarismo também para consigo mesmo. Então, elas são as mesmas características que eu quero ir trabalhando com você que estão na ansiedade. Na procrastinação, o sujeito fica estagnado. Então, novamente, vê se fica claro para você. O sujeito que está ali na procrastinação, ele tem que olhar para o seu nível de exigência e conseguir fazer um pouco mais de pazes com a sua mediocridade. Conseguir aceitar a sua pequenez, a sua limitação, conseguir aceitar o ser na média, conseguir aceitar um pouquinho acima da média, às vezes um pouquinho abaixo da média. É um horror isso para muita gente, desce amargo. Mas se você for isso, aprende a viver com isso. Na medida que você fica mais confortável com a sua mediocridade, na medida que você consegue reconhecer e assumir, sem muitos constrangimentos, a tua pequenez, a tua inferioridade, os teus elementos, né, insignificantes, eu tenho certeza, você não vai ficar patinando na procrastinação. Entende? Não vai. Não vai, porque daí você vai para a experiência. Né? A procrastinação é o não ir, é o não se pôr à prova. Eu quero que você pense sobre isso. Não fica lutando com a procrastinação, né? Aprende a enxergar o que está ali por trás dela, a sentir os teus medos que estão ali por trás dela. Fica atento a estas coisas que se repetem na tua vida, porque ao você perceber estas coisas que se repetem, você está enxergando os teus padrões. E quando você enxerga os padrões, você está nesse nível um pouco mais aprofundado, você está enxergando o que existe por trás que se repete na tua vida, e isso é excelente. Quando você está em terapia e você faz isso, meu Deus do céu, é 50% do trabalho do terapeuta já economizado, porque não precisa ficar olhando os padrões ao longo de muito tempo, a gente já chega no padrão, a gente já entende qual é o ponto, para daí começar a fazer essa viagem e se aprofundar um tanto mais. Qual é a relação entre a inflexibilidade ou a rigidez com os sintomas ansiosos? Põe aí a tua cabeça para pensar, o que tem a ver esses comportamentos ansiosos com a inflexibilidade, com a rigidez? Existe muitas vezes no quadro ansioso esta sensação, né? Ou esta convicção de que eu vou ter o pior. De caso contrário, você seria otimista e não ansioso, né? Eu vou ter o pior. Então, por que eu estou me preparando? Porque eu já estou considerando que essa merda está vindo e que eu vou me ferrar. Então, nós estamos falando de um olhar extremamente negativo. De uma pessoa que acredita que ela vai se ferrar, que ela merece o pior. E eu te pergunto, por que será que merece o pior? Por que será que acredita que vai vir o pior para si? Vai se perguntando, por que vai vir o pior? Existe uma imagem negativa a meu respeito. Então, a imagem que eu tenho assim, se eu sou uma merda, o que eu vou merecer? Flores? Não. Se eu sou uma merda, eu vou merecer merda. Se eu sou um problema, eu vou merecer problema. Se eu sou esta porcaria, então eu mereço levar chacoalhada da vida. Se eu sou maravilhoso, eu mereço flores. Se eu sou encantador, eu mereço aplausos. Se eu sou incrível, eu mereço cartinhas de fãs dizendo você é incrível. Olha que interessante esta porta que vai se abrindo para a tua reflexão. A gente está olhando para a ansiedade, mas está olhando que por trás dessa ansiedade existe uma imagem ou um sentimento negativo a teu respeito.
Existe uma imagem negativa na maioria dos casos. Uma perspectiva, né, uma avaliação negativa que você faz a teu respeito, que faz com que você conclua que o que você merece é bomba. Esta imagem negativa que eu tenho a meu respeito é porque eu de fato sou uma bosta ou porque eu não consigo conviver com os elementos bosta que existem dentro de mim? Pensa um pouco sobre isso. Eu de fato sou uma gigante bosta e não tem mais nada, ou eu não consigo conviver com os elementos bosta que existem dentro de mim. Entende? Isso aí é a rigidez. Isso aí é a inflexibilidade. Se existe uma coisinha errada, joga tudo fora porque não presta. Se existe um problema, então nada vai dar certo. Se colocou um pouquinho mais de sal na comida, já vai ficar uma porcaria. Entende esta perspectiva do inflexível e do rígido que eu estou te trazendo? É uma análise equivocada que a gente faz pela dureza, né? O inflexível, vamos olhar isso, é a dureza, é este rígido, nada serve, não vai servir para nada, não tem valor. Este rígido faz com que os elementos sombrios que você enxerga na tua personalidade sejam, né, sejam interpretados como você não tem valor. Sejam interpretados como você não presta. Sejam interpretados como você é uma bosta. Sejam interpretados como você tem que se ferrar. O que faz você enxergar os elementos sombrios no teu mundo interno, ou pelo menos senti-los, porque muitas vezes a gente não enxerga, e criar esta análise de desprezo por você mesmo, que merece se ferrar, que o pior é que vai vir, que não pode descansar, que não pode usufruir, é a tua rigidez, é a tua inflexibilidade, é esta coisa levada a ferro e fogo, este olhar do tudo ou nada, esta coisa severa, que não consegue olhar para um problema e ainda conviver com ele, se relacionar com ele, sem fazer uma generalização indevida, sem fazer uma catástrofe. Todos nós temos elementos sombrios, características que nós consideramos feias, pontos que nós consideramos problemáticos. Se você não aprende a suportá-los, a conviver com eles, você não consegue se livrar da tua ansiedade. Então, olha o que eu estou te dizendo aqui, que esse sujeito menos ansioso ou não ansioso, não é o sujeito que não tem traços e características bosta dentro da personalidade dele, de quem ele é. Mas ele consegue olhar e dizer, bom, tem isso, mas também tem aquilo, também tem aquele outro. Tá tudo no mesmo pacote, nós estamos lidando com essas coisas, nós estamos reconhecendo que é assim. O indivíduo rígido, duro, exigente, né? Que pega pesado, ele vai olhar para isso e dizer: ferrou-se tudo. A gente merece o inferno. Ninguém vai amar a gente. Não tem para onde ir. Porque ele não consegue se relacionar com esses conteúdos.
Tenta olhar para isso no teu dia a dia. Quais são os traços bosta da tua personalidade que você enxerga e como você se relaciona com eles? Tenta ficar com isso. Olhar para as características que você considera desagradáveis. Tenta olhar para o que você considera o cocô do teu ser, para o que você considera o inferior, o feio, o sujo. E enxergar isso que eu estou te falando da tua rigidez, do não aceitar estas coisas, do não conseguir lidar, do não saber olhar. Talvez você seja tão rígido, olha a coisa que eu vou te dizer. Talvez você seja tão rígido e tão inflexível que você ainda nem consegue enxergar os teus cocôs. Você é tão exigente que você ainda nem consegue olhar que você tem elementos sombrios. Aí você com certeza precisa urgente de um processo psicoterapêutico, 3 vezes por semana, pagar super caro na sessão, te esfolar para você conseguir largar destas defesas egóicas e enxergar o teu mundo interno.